processo de gestão costeira no Brasil, ele vem desde a década de 80, né? Então, a partir disso daí, começou a ser formulado diversos instrumentos, encontros entre especialistas, universidades, gestores de estado, município e federais, diversas instituições, discutindo as problemáticas para a gestão da costa brasileira. Então, os instrumentos, né, de gerenciamento costeiro, a exemplo do macrodiagnóstico, ele já retratava, por exemplo, a questão do risco natural, que seria a vulnerabilidade da zona costeira a questões de inundações. E um tema que é sempre recorrente, seja quando você discute zoneamento ecológico e econômico, seja quando você está discutindo o plano de gestão integrada da Orla no âmbito do projeto Orla, é a problemática de erosão, que é uma questão constante e que, com o processo de urbanização ao longo da costa brasileira, isso se torna mais evidente, né? A questão da erosão, ela é um processo natural, mas a sensação do processo de erosão, ela depende de quanto é adensado uma determinada área. Então, a erosão só passa a ser problema quando eu começo a ocupar uma determinada área, porque esse é um processo natural da dinâmica da linha de costa. A partir dessas iniciativas, dessas discussões, foi proposto, teve um simpósio internacional sobre erosão em 2008, em Recife, uma capital que tem uma problemática séria de erosão na sua região metropolitana, onde foi discutido aí várias questões relacionadas a como resolver essa problemática, né? Seja na questão da produção de geração de informações, na prevenção e quando está um processo de erosão, qual seria o caminho mais indicado na questão das obras costeiras para proteção da costa. Enfim, a partir dessas discussões, veio à tona a possibilidade do sistema de modelagem costeira. Essa é uma ferramenta dentro de um processo de gestão costeira desenvolvida pela Universidade da Cantábria, na Espanha, a pedido do governo do Ministério do Meio Ambiente espanhol. Então, eles têm um sistema modelado costeiro e, junto com um grupo de universidades formada pela USP e a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, nós começamos a pensar num projeto para fazer a customização dessa ferramenta do sistema de modelado costeiro, trazer para o Brasil. Então, a primeira parte disso seria o quê? Adaptar a ferramenta à realidade brasileira. Então, esse projeto, essa primeira fase envolve adaptar essa ferramenta e também apoiar a formação de núcleos de pesquisa no Brasil relacionado a isso, que a parte de engenharia costeira no Brasil, engenharia de costa, ela teve um impulso bom na década de 80, mas a partir da década de 90 essa área ela vem diminuindo profissionais, né, capacitados para tratar disso. E a gente sabe que obras na costa exigem um conhecimento específico. Um engenheiro civil, ele não tem talvez todas as informações, o conhecimento necessário para determinar se uma obra costeira vai realmente resolver um problema ou se ela vai piorar aquele problema, causar outros problemas. Enfim, então, diante dessa necessidade, a gente vem trabalhando o projeto de sistema de modelagem costeira. Então, o que é esse projeto? Ele parte de uma ferramenta, que é o sistema de modelagem costeira, que reúne um conjunto de métodos numéricos, de modelagem, para tentar trazer uma realidade sobre como é que funciona a dinâmica de costa, os processos tanto de erosão como de acrescimento dessa linha de costa, que é em função de alguns fatores básicos oceanográficos, né? É a questão tão relacionados a vento, relacionado a ondas, relacionado a marés, astronômica, etc., e relacionada à topografia, batimetria. Então, esses elementos é que vão determinar como é que vai fazer essa variação da linha de costa ao longo do tempo. Então, essa ferramenta, sistema de modelagem costeira, ela vai ajudar o quê? A ver como funciona essa dinâmica e também nos ajudar a definir alguns parâmetros. Caso eu faça uma intervenção na costa, como é que isso vai mudar, por exemplo, a direção das ondas ou a direção dos sedimentos. Uma outra questão também ligada ao sistema de modelagem costeira é que ele vai trazer um atlas de inundação. Esse atlas de inundação, ele vai simular, no caso,
de um evento extremo a partir também de uma modelagem numérica dos últimos 60 anos. Então, qual foi a altura máxima de onda que chegou em determinado ponto da costa brasileira? Então, aonde essa onda bate, aonde ela vai até se espraiar no continente, seria a nossa faixa de inundação, ou seja, qualquer edificação, estrutura física nessa faixa, ela é vulnerável, porque a questão das ondas, se você contar ainda a questão de mudanças climáticas, onde você tem a tendência de ter eventos extremos e aparecer essas ondas cada vez mais altas na nossa costa, então aquela área vai ser inundada. Quer dizer, exige dos gestores políticas mais sérias em relação até plano diretor ou autorização de urbanização, de adensamento em determinadas áreas em função desse risco. Porque eu não posso deixar adensar uma área em que eu vou ter um risco de inundação e depois o custo de prevenção ele é muito grande e nem sempre a gente tem ainda soluções adequadas para essa problemática. Então, basicamente, seria essa a proposta do sistema de modelagem costeira, a ferramenta. Mas o sistema de modelagem costeira ele não é só a ferramenta, ele traz também um processo de apoio à gestão. Então, a gente entende que nós temos sistemas de modelagem muito melhores e mais eficazes do que esse proposto pela Espanha. Qual é o diferencial? Primeiro, o diferencial que a proposta desse sistema de modelagem costeira é que ele seja de acesso livre à população. Então, qualquer seja da universidade, seja um gestor do município, do estado, de alguma instituição federal ou até de uma ONG, que tem uma pessoa capacitada, lógico que tem um conhecimento mínimo para lidar com a ferramenta, ele vai se cadastrar e vai ter acesso gratuitamente a essa ferramenta. Ele não precisa comprar um programa que a gente sabe que é super caro. Você tem programas muito bons, mas difícil o acesso, né? Então, essa é uma diferencial do sistema modelado do SMC, é porque ele vai ser de livre acesso ao público. A outra diferencial é que ele nasce como uma ferramenta de apoio à gestão costeira. Então, ele pressupõe aí a formação de pessoal. A gente sabe que hoje, não seja no governo federal, estadual, municipal, muitas vezes falta pessoas capacitadas para entender como é que se dá essa dinâmica da linha de costa. Conhecimentos básicos sobre como é que se forma uma onda, entender que a onda ela não se forma aqui perto da praia, ela depende de ventos que estão em oceanos profundos, etc., né? Então, trazer a proposta do SMC também é formar as pessoas nesses conceitos para que ela entenda o que interfere nesse processo todo e que uma obra pontual, apesar de pontual, ela pode ter uma consequência, né, para o restante da linha do litoral. Então, ele traz uma proposta então, de formação de técnicos e formação também de pesquisadores. E uma outra questão relacionada ao SMC também está relacionado a questão de catalisar as informações disponíveis sobre as questões de dados oceanográficos. Hoje, se você for atrás de dados de ondas, por exemplo, num país, basicamente não existe, esses dados não estão disponibilizados. Algumas instituições dispõem desses dados, têm esse dado, mas ela não disponibiliza para um acesso público. Então, o SMC, ele tenta catalisar também essa oportunidade de você levantar dados oceanográficos de vento, de maré, principalmente de ondas, e disponibilizar para N aplicações que esses dados têm, que não é só para o SMC. Então, então seria uma ferramenta que ajudaria, que a gente fala, na instrumentalização do governo para que um técnico no município, no estado, ele possa, ao licenciar uma obra, ao planejar uma obra, entender o que está aqui, o que infere aquela obra, né? Então você está formando o pessoal, qualificando o quê? O processo de tomada de decisão. O que me motiva é a oportunidade de a gente pensar que podemos sim qualificar o processo de tomada de decisão, apoiar o município a tomar a decisão correta com relação, por exemplo, a determinado porto. Um porto chega no município, qual é a capacidade de um técnico municipal dizer que naquele lugar é o ideal e que em tal lugar o prejuízo pode ser muito maior socioeconômico, no sentido de você alterar a linha de costa. Hoje a gente não tem isso. Então, essa oportunidade de melhorar essas tomadas de decisão
é fortalecer todo o processo de gestão costeira integrada.